Bom, então a gente chega aqui nas estratégias principais, tá? Então eu acabei de mostrar para vocês como é que funciona todo o mercado de ações, né? Como elas surgem, como elas dão lucro para o acionista, esse tipo de coisa. Agora, legal, qual que é a estratégia que a gente vai usar em relação a esse mercado? Então tem algumas estratégias diferentes que tem muito a ver com o perfil e com as crenças do investidor, tá? Eu citei aqui as 4 principais, não são as únicas, existem outras, mas são as que a gente mais vai ver no mercado. A primeira é terceirizar para fundos de investimento. Então, se você é uma pessoa que leu, entendeu, pô, legal, entendi a ação, mas eu não quero ficar escolhendo empresa, eu odeio finanças, eu odeio analisar balanço, eu não confio na minha capacidade como investidor para escolher meus próprios ativos, então você pode comprar uma cota de um fundo de investimento em ação. Tá? Existem vários fundos. Os fundos são empresas que têm gestores, normalmente profissionais muito competentes aí no mercado, que vão ter suas estratégias com as ações. Então, alguns são mais arriscados, outros mais arrojados, outros mais conservadores. Então, eles que vão fazer esse trabalho por você, de ficar tentando comprar e vender na hora certa, aplicar as estratégias dele lá para tentar bater a meta deles, que muitas vezes é um benchmark, por exemplo, o índice Bovespa. Então, você pode pegar um fundo de ações que a meta dele é superar o Bovespa. Tá? Então, é basicamente isso. Você vai estar pagando para um terceiro fazer toda a estratégia de ações por você. Tá? Essa estratégia, ela costuma ter um custo um pouco mais alto envolvido, tá? Então, porque você paga a taxa de administração, então não tem almoço grátis, né? Você tá contratando um terceiro para fazer isso, você paga por ele. Agora, uma coisa legal de você saber também é, nenhum gestor é um mágico que só vai conseguir lucros, tá? A renda variável varia para cima e para baixo. Inclusive, faz parte de algumas estratégias de alguns gestores passar, às vezes, alguns meses perdendo dinheiro para depois ganhar muito mais. Então, é bom você saber disso, porque a gente vê muito investidor perdendo dinheiro em fundo bom, porque a pessoa fica entrando e saindo na hora errada. Tá? Se o fundo cai devido à estratégia, devido ao mercado, sei lá, e aí o investidor leigo, o que ele faz? Vai lá e vende, ele perdeu dinheiro, porque às vezes ele vendeu por menos do que ele tinha aplicado. Aí daqui a pouco o fundo está subindo pra caramba, aí o investidor vão entrar. Aí ele entrou na alta. E se daqui a pouco cair de novo, ele vai vender de novo. Então ele vai ficar fazendo isso. Teve até um estudo interessante que mostrou que a maioria dos investidores perdem dinheiro até em fundo bom, porque ficam vendendo quando está na baixa e comprando na alta, e fazem isso durante toda a vida do fundo, enquanto que se ela só deixasse o dinheiro lá, confiasse no gestor e esquecesse, porque ela sabe que o mercado sobe e desce, e só visse se a estratégia está sendo bem aplicada a cada ano, a cada 2 anos, ela provavelmente teria tido muito lucro aí nesse fundo. E uma outra coisa legal, só com uma dica de bolsa aí para vocês guardarem, a gente normalmente não compra a cota do fundo que foi o melhor fundo do ano passado, por exemplo, tá? Não é em todo caso, mas em muitos casos a gente não faz isso. Por quê? Se um fundo rendeu 400% ano passado, tá? Qual que é a probabilidade? A probabilidade é que ele já está muito perto ali do topo, talvez, do rendimento que ele conseguiu. Que talvez ou ele vai andar de lado, né? Ninguém consegue ficar fazendo 400% todo ano, ou talvez ele tenha até uma queda em seguida. Então, o que o investidor leigo faz, que é o mais intuitivo? Ele vai ler uma revista lá onde vai dizer, o fundo tá, os 10 melhores fundos de 2020. Aí vai ver, né, aquele que mais rendeu e vai aplicar nele no pior momento, é quando ele já está ali no topo, ou às vezes chegando no limite do rendimento dele. Então, na verdade, a estratégia para você investir em fundo é você realmente estudar o fundo. Estudar o histórico do gestor, ver se ele é uma pessoa que tem ganho consistente há muitos anos, se a estratégia que ele aplica tem a ver com o seu perfil, eu sou mais conservador, sou mais agressivo. Então, essa é normalmente a estratégia para a gente comprar fundo. Sem contar que fundos, quando eles começam, eles têm estratégias mais agressivas para poder ganhar mais dinheiro. E normalmente quem é que está investindo no fundo iniciante é quem conhece, não são investidores leigos. Os investidores leigos vão mais para os fundos já consolidados. Quando aquele fundo iniciante começa a ter muito resultado, é aí que os leigos entram. O que acontece com esse fundo? Ele ganha muito dinheiro, muito cotista, aí o fundo muitas vezes muda a estratégia, porque agora com aquele montante muito mais alto de dinheiro, ele não pode mais ficar fazendo operação muito arriscada, porque se ele tiver perda vai espantar aqueles investidores leigos, e também até a quantidade não consegue entrar as ações tão rápido. Então a tendência é quando o fundo fica muito grande, é difícil dele conseguir superar o mercado. Tá? Então, muitas vezes a gente vê que os melhores fundos são fundos que fecham capital em determinado momento. Que eles crescem, chega em determinado momento, eles fecham, eles não aceitam novos cotistas.
que é justamente para ele poder manter essa mobilidade e os ganhos dele. Aí de tempos em tempos eles abrem e aceitam novos cotistas. Tá? É sempre isso acontece? Não, tem exceções, tem fundos grandes que rendem bem também. Só estou falando da maioria dos casos para vocês terem isso em mente caso vocês venham acessar na estratégia de terceirizar para fundos. Tá? Segunda estratégia, buy and hold. É uma estratégia que eu falo muito. O value investing, que é a terceira, é uma vertente do buy and hold. Por que eu coloco eles diferentes? Tá? O buy and hold ele basicamente significa comprar e manter. É quando você compra a ação para se tornar sócio por longo prazo. Você não está com a intenção de vender ela. Enquanto que ela for uma empresa boa, você vai estar com ela na sua carteira, ganhando dividendos, e daqui 30 anos você vai ter um ativo muito valorizado que você vai, caso você queira para o seu padrão de vida, você vende um pedacinho em um mês, aí usa para o seu padrão de vida, ou então ganha um dividendo sobre ele. Então essa que é a ideia do buy and hold, tá? E aí você tem duas vertentes principais. A vertente que não se preocupa com preço e a vertente que se preocupa com preço de compra. Tá? Então, é basicamente essas duas que eu separei. Então, quando eu falo buy and hold aqui, eu estou falando do buy and hold que não se preocupa com preço de compra. Essa estratégia é baseada nos estudos de um economista chamado Eugene Fama, que ganhou o prêmio Nobel, tá? Que ele segue a teoria dos mercados eficientes, que ele fala que na maioria do tempo, em longo prazo, o mercado tende a precificar as ações de forma correta. É difícil você ficar achando consistentemente distorções para você ficar comprando ação mais barata o tempo todo. E que acaba um investidor que só fica aplicando regularmente, o cara decide, eu vou aplicar R$5.000 por mês nas ações XYZ e fica aplicando isso todo mês, não importa o preço, ele acaba muitas vezes tendo um retorno igual, talvez até superior do que quem fica se preocupando com o preço. Porque como o mercado é muito imprevisível, acontece a situação da pessoa achar que a empresa está cara, essa empresa está cara, eu não vou comprar. Só que aquela empresa continua subindo porque ela está se valorizando muito, porque novos acionistas estão entrando e aquela pessoa acaba nunca comprando a ação daquela empresa muito boa e acaba perdendo muito dinheiro aí no longo prazo. Entendeu? Então, essas são esse é o conceito por trás dessa estratégia de que preço não importa e que acaba sendo muito útil essa estratégia para aquele investidor que gosta de ação, quer poder selecionar seus próprios ativos de forma mais simples, porque essa estratégia você só vai analisar a ação de ano em ano, a cada 2 anos, sei lá, só para ver se ela continua tendo lucro, se ela continua consistente com os resultados dela. Você não vai ficar olhando para a cotação. Então, para as pessoas que querem se manter focadas na sua atividade profissional, eu sou médico, quero continuar sendo médico, sou arquiteto, quero ser arquiteto, não quero ficar agora o tempo todo no mercado financeiro, essa estratégia é muito útil porque ela tem pouco tempo, né, de manutenção e ela entrega, na maioria dos casos, resultados muito bons se você escolher bons ativos. Tá? Então ela é bem interessante para investidores aí que estão pensando em longo prazo. E aí a gente tem o Value Investing, que é uma estratégia de buy and hold também que é comparação para ser sócio, só que ela tem um pouco mais de preocupação com o preço de compra e de venda. Eles fazem cálculos matemáticos, tá? Por exemplo, o método de Gordon, alguns outros métodos lá, para precificar aquela ação, tá? Eles vão analisar a ação, vão analisar o potencial de geração de caixa futuro, o setor que ela está, vão fazer uma fórmula e vão chegar a um valor. Olha, segundo a minha fórmula, esta ação deveria estar sendo vendida por R$25. E aí eles vão chegar lá no mercado e ver por quanto ela está sendo vendida. Se eles acharem que, se por exemplo, essa ação estiver sendo vendida a R$30, essa pessoa que pratica value invest vai comprar. Ela vai dizer, nossa, ela está sendo vendida mais do que ela vale. Aí o mercado está sendo avaliada a R$20, aí ele vai dizer, nossa, vou comprar uma ação descontada, uma ação barata, está sendo vendida por menos do que ela vale. Então eles ficam constantemente montando caixas, né, fundo de oportunidade, né, que é chamado muitas vezes, os líquidos, tipo um Tesouro Selic da vida, por exemplo, para ficar esperando oportunidades para comprar. Ela está sendo vendida por um valor muito mais alto do que ela vale. Muitas vezes eles podem até vender essas ações com receio que ela tenha uma queda muito alta de preço. Tá? Então, eles também pensam em ter ações por longo prazo, só que eles ficam muito preocupados com essa situação de estar sendo bem mais cara ou mais barata. Tá? Qual que é o melhor? O Value Investing ou Buy and Hold? Na realidade, não tem nenhuma comprovação final de que algum dos dois seja melhor do que o outro. Tá? Ambas as estratégias tem muita gente que conseguiu muito resultado no longo prazo. Então, não é que uma dá lucro e uma dá prejuízo. O que se discute é qual talvez dê mais lucro do que a outra. E se isso realmente existe, talvez nem aconteça. Dependendo de para onde o mercado vai, o outro pode ganhar.
Então, eu acabo entendendo que talvez seja uma coisa mais de perfil, tá? Se você é uma pessoa que gosta, mas não quer se aprofundar tanto assim a ponto de fazer curso de valuation de empresa, ter que ficar acompanhando o mercado muito de perto para ver quando está com oportunidade, guardar reserva de oportunidade, esse tipo de coisa, ficar vendo o preço médio de ação, talvez para você seja o ideal você fazer o buy and hold, que é mais simples, consistente, e você não vai ter ansiedade, se preocupar com esse tipo de coisa. Agora, se você é uma pessoa que gosta muito de ação, talvez você trabalhe no mercado financeiro, você tem muito interesse em analisar balanço de empresa a fundo, e você acredita realmente que talvez por alguns, sei lá, investidores que você segue, que você acha que tem um resultado muito expressivo no longo prazo com o Value Invest, aí, e você tem tempo, tá? Isso é importante, porque dependendo da sua profissão, às vezes você não tem tempo para ficar analisando o mercado todo dia, aí talvez o Value Invest pode ser uma estratégia que você use. Então, não tenho nada contra uma ou outra, tá? Eu acho que é mais uma questão de perfil hoje, até pelo que a gente vê de resultados apresentados. E por último, você tem o trade, tá? Dessas 4 principais estratégias. O trade é basicamente operações especulativas de curto prazo, tá? É quando você compra ações, por exemplo, não com a ideia de ser sócio, de guardar para longo prazo. É porque você enxergou alguma oportunidade de curtíssimo ou de curto prazo, na qual você, por exemplo, compraria aquela ação por um preço e na venda você conseguiria ter algum lucro. Só isso. Você não está focado na base da ação. Então, é até importante citar que normalmente quando a gente trabalha com longo prazo, com buy and hold, a gente faz análise fundamentalista de ação. O que é isso? É quando a gente analisa lucro, dívida, patrimônio, o setor que a ação opera, a presença dela de mercado, a governança, né, se realmente as decisões da empresa são bem tomadas, né, se o board, os executivos, eles não estão envolvidos em esquemas de corrupção. Então, isso é análise fundamentalista. Quando a gente faz trade, a gente normalmente faz análise técnica, que é uma análise que não tem a ver com o fundamento da empresa, tem a ver com movimentos de gráfico, tá? Você tem uma série de padrões matemáticos que você estuda, que tentam identificar, né, desenhos dos gráficos para tentar prever o que vai acontecer em breve. Por exemplo, falando de uma forma muito simples, muito resumida. Toda vez que fazer certo desenho aqui para baixo, na maioria dos casos, sugere que em seguida ele vai ter uma forte alta. Então, quando eu identifiquei que fez aquele desenho, eu cumpro. Porque aí, se ele realmente seguir tiver aquela forte alta, eu vou lá e vendo e tenho aquele lucro. Isso pode ser feito, às vezes, em minutos, em horas, talvez em dias, talvez em semanas. Se for uma operação de muito curto prazo, é chamada de day trade, tá? Que são aquelas que pagam 20% de imposto de renda que eu falei. Se for uma operação de prazo um pouco maior, dias, semanas, meses, talvez até anos às vezes, é chamado de swing trade, tá? E pode ser também baseado às vezes em notícias, em algum cenário futuro favorável, tipo, essa empresa não é boa hoje, mas eu fiquei sabendo que vai acontecer determinada coisa no mercado, que aí sim ela vai ficar muito boa e vai valorizar muito, então eu vou comprar ela. Mas aí tem aquela situação, se aquela coisa não acontecer, talvez ela se desvalorize, talvez você, quando for vender, não consiga vender pelo preço que você comprou. Então, o que define o trade, na verdade, é especulação, né, dependendo de cenário favorável, prazo, normalmente curtíssimo, curto prazo, e você normalmente não analisa fundamento da empresa, você está analisando a análise técnica, talvez notícias, talvez previsões, especulações, ou essa questão do movimento dos gráficos, tá? Então, essas são as 4 estratégias principais. O trade, ele não é para iniciante, tá? Por que eu acho importante falar isso? Eu tenho me deparado com muitas pessoas, muitas histórias de gente que perdeu muito dinheiro fazendo isso, porque ele ativa aquela parte do nosso cérebro voltada a jogos de azar, né? Como se fosse cassino, né? De você ficar apostando, porque é uma aposta, você está apostando no cenário favorável, talvez você esteja apostando pouco, talvez você comece a apostar muito, você começa a entrar às vezes naqueles tipos de viés assim de perdi dinheiro, então deixa eu só apostar mais um pouco para eu tentar empatar onde eu estava para eu sair, ou então comecei a ganhar, ao invés de eu parar, acho que dá para ganhar mais, o cara começa a ir dobrando a aposta até que uma hora ele perde tudo. Então essa é uma desvantagem do trade, tá? O trade ele é uma atividade ilícita, não tenho nada contra, tá? Só que ele é um tipo de estratégia que exige muito preparo, e não só preparo técnico, preparo psicológico também. Você tem que realmente entender muito de ação, entender muito de análise técnica, ter muita bagagem, tomar cuidado com quanto você vai usar no trade, entendeu? Então, você tem que dedicar muito tempo ao mercado, tem que ficar na frente de computadores o dia todo, olhando as telas, porque às vezes 1 minuto que você perde, você pode perder aquela operação e perder muito dinheiro. Então, diferente do que vendem por aí, não é simples, tá? Não é fácil, não é para iniciante.
95% ou mais das pessoas que fazem trade no longo prazo perdem dinheiro. Então, até quem é capacitado também muitas vezes perde dinheiro, tá? Então, se você gosta muito de ação, muito, quer passar o dia inteiro fazendo isso, a sua vida ficar tentando prever isso, você testou já alguma vez e gostou e tal, e é muito capacitado, quer ficar morando no mercado financeiro, aí você pode optar por talvez fazer operações de trade. Mas saiba que as chances não jogam a seu favor, a maioria das pessoas perde, tá? Eu vejo muito como se fosse talvez um jogador de poker profissional. Não existem? Existem. Muitos ficam muito ricos? Ficam. Mas é a minoria. Para cada um que fica rico, você tem centenas, talvez milhares, que não vão a lugar nenhum e só perdem dinheiro. É mais ou menos a mesma coisa. Mas, se você quer escolher isso como carreira, você tem essa opção. E para você que não entende nada de trade e estava preocupado, até acho legal citar isso, porque eu tive seguidores que falaram, nossa, mas eu não entendo nada de trade, fiquei tão feliz de saber que eu não preciso fazer. Boa notícia para você. Se você não quiser, você nunca precisa fazer uma única operação especulativa de trade. Isso é só para quem quer. É uma das formas de você investir em ação. Tá? Então, eu vou usar aqui uma outra analogia. Imagina um jogo de futebol de dois times aí muito famosos. Tem várias pessoas ganhando dinheiro com isso. Você tem os jogadores que ganham o salário deles, a equipe técnica, né, os treinadores, os médicos, os fisioterapeutas que também ganham o salário deles. Você tem os donos do time, os acionistas que ganham dinheiro, as empresas que anunciam no jogo ganham dinheiro, e você tem os apostadores, a galera que está nos sites de aposta lá, apostando se o cara vai fazer gol daqui 5 minutos, ou se o jogo vai terminar 3-2, ou se vai ter uma virada. É isso, tá? Os traders é como se fossem esses apostadores, enquanto que os buy and holders, né, as pessoas que querem ser sócios, são as pessoas que estão efetivamente participando daquilo lá, ou sendo donos do time, ou às vezes até você é um funcionário da empresa, você ganha um salário, como se fosse jogador. Então, é mais ou menos essa a lógica dessas estratégias aqui.